O privado não é público desde o início. Por isso tem o efeito surpresa. O oculto não é revelado desde o início, né? Por isso que é oculto. E daí é que vem o efeito surpresa quando ele é revelado. Se desde o início o oculto fosse revelado, não haveria surpresa. Interessante a psicologia humana, né? Ela decorre da surpresa quando se revela aquilo que estava oculto. O professor Robson Loureiro, aqui em Vitória, na UFS, interessado nessa minha pesquisa, corajosa, né, sobre o narcisismo, disse que ia reunir os professores, departamento, no auditório, para uma apresentação da minha pesquisa, do meu trabalho. É coisa que ele quer dizer, ele já percebeu, mas ele prefere ter outra pessoa que diga, né? Enviei para ele o capítulo 1 do meu livro do narcisismo lá no início. Ele leu, achou interessante. E posteriormente a isso falou desse convite. Estou falando este áudio aqui, esse texto falado, né? Pensando nesse convite. E uma maneira de abordar isso de modo elegante é dizendo dessa maneira: que o oculto, não sendo revelado desde o início, quando ele aparece, gera um efeito surpresa. Nada se inicia revelando o oculto, né? É necessário ocultar alguma coisa para poder ter algum início, né? Algum progresso. Então, a ocultação é o que possibilita o início do desenvolvimento, que vai gerar curiosidade. É preciso ocultar para desenvolver o interesse. A pessoa não chega explicitando, né? Na relação de amor é assim. Tem um envolvimento para posteriormente acontecer o elemento sexual. Começou um textinho aqui hoje dizendo que Deus, quando chegou do paraíso, viu Adão e Eva que tinham cometido o primeiro pecado, o pecado original, e esconderam. O oculto aparece ali. É preciso esconder o pecado original, justamente é o oculto. A ocultação torna-se o pecado original de qualquer relação. A necessidade de você manter oculto, proteger, né? E não ser explícito, não revelar, gera um elemento que posteriormente, quando revelado, causa uma surpresa, um desabamento. Quando minha esposa começou a perceber que eu estava investindo nessa direção, que poderia mexer no empoderamento dela, aí ela deu um checkmate e encerrou o relacionamento. Porque ela percebeu que o marido estava seguindo por esse caminho.
ameaçador para ela, para a imagem dela, né? Que aquilo que ficou oculto durante 40 anos começou a ser questionado. Mas quando nós nos conhecemos, nós não prejudicamos uma mulher que ficou grávida? Eu nunca prejudiquei ninguém. Quando você entrou na Vale do Rio Doce, não era no mesmo setor? Olha, foi no mesmo setor, mas fui eu que arrumei aquele emprego. Aí depois postou um e-mail para a sociedade, completamente confuso, onde essas coisas que vinham sendo conversadas em privado, ela publicou por conta própria. Acabou revelando os segredos do casal de uma forma tentando esconder, mas ao tentar esconder mostrou o oculto que vinha desde o início, sustentando o relacionamento, empoderando a mulher. Quando o marido começou a mexer nesse empoderamento, falando do oculto nunca revelado, ela foi e publicou um texto que possibilita então, a partir dele, trazer essa filosofia, que diz então assim: o Freud não percebeu, o Jung tinha o livro A Psicologia e o Oculto, que esse oculto, que é o elemento psicológico do ser humano, né? A psicologia humana consiste em ocultar. O Freud escreveu invertido, dizendo: essa libido passou oculta para nossas pesquisas. Tem um oculto aí. A libido do narcisismo, né, não foi vista pelo Freud, que é a libido da imagem. E nós estamos acrescentando a essa pesquisa a grande novidade que o pensador brasileiro Machado de Assis tomou justamente o oculto como elemento primordial da sua reflexão literária. Então ele tem uma vantagem muito grande em relação ao pensamento de Freud, porque ele não foi surpreendido pelo oculto. Interessante, né? O Freud foi surpreendido pelo oculto lá em 1914, e o interesse oculto dele também era se tornar renomado, né? A imortalidade, a posteridade que ele almejava, ele não ia expor publicamente. Não, gente, eu pretendo ficar famoso, né? Ficar para a eternidade, para a posteridade, ser conhecido póstumamente. Não vai revelar esse elemento oculto que estava escrito numa carta a Frias de 1895. A carta de 1900, mas ele menciona um sonho de injeção de Irma de 1895. Todo orgulhoso, em 1910, ele manda uma carta a Eduardo Silberstein, dizendo que está à frente de um movimento que tinha inventado um novo modo de tratamento médico, etc. Essa ambição de posteridade dele permaneceu oculta. Era o narcisismo dele, a vaidade pessoal, que foi aparecer em 1914, quando houve a ruptura com Jung. O Machado de Assis tomou o desejo de imortalidade, né? O desejo de posteridade, desde o início. Diz isso bem claro no texto O Imortal. Os imortais são os homens que publicaram livros e ficaram para a posteridade. Então, há essa diferença no pensamento de Machado de Assis e no pensamento de Freud. A diferença também, mais ou menos, se justifica. Aí agora é devido ao compromisso e à responsabilidade, né? O Freud tinha uma responsabilidade médica com o ser humano.
Enquanto que o Machado não tinha essa responsabilidade. Ele tinha uma responsabilidade social, não podia se expor muito, mas ele não tinha responsabilidade com a vida dos outros, né? A vida do doente, não. O que pode se desculpar em Freud é que ele queria inventar uma ciência nova. Isso seria um crime, né? Ele queria se promover em cima disso. Ele acabou criando uma psicologia que é útil, ela ajuda muita gente, me ajudou muito, mas ela não era a ciência que ele pretendia desde o início. O oculto se revelou para Freud, desqualificando a psicanálise como ciência. E esse oculto já vinha revelado para o Machado, não se revelou tardiamente, porque ele sabia pela petalogia, pela mentira, né, pela falsidade, que o oculto necessita ficar revelado. O Freud também sabia disso. O Freud também, escrevendo as cartas dele, pede para ninguém revelar. Ele sabe que o oculto não deve ser revelado. O que ele não tinha percebido é que isso está no fundamento da doença. Isso é que é demais, né? O oculto fica aprisionado, como se fosse inconsciente, não se revela, e a pessoa tem medo da descoberta do oculto. Daí que se origina então a neurose humana. Está escondendo, está mentindo, sabe que está enganando, tem medo que seja descoberto, aquilo que é inconsciente, que ninguém sabe, nem a própria pessoa muitas vezes já sabe, perde as conexões internas, como foi posto no texto anterior. Então ela sabe que tem um oculto que não pode ser revelado, e isso é motivo de apreensão, de doença, medo, né? Pânico, etc.